Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo sobre iogurtes infinitos e o kefir de leite. Presta bastante atenção que é um vídeo completo, eu vou explicar desde o que é, como conseguir a muda, como cuidar dele. Isso aqui é um resumão do meu curso Iogurtes Infinitos e Kefir de Leite. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Enzo Neto, trabalhei a vida toda na cozinha e hoje estou dedicado a ensinar as pessoas como se alimentar melhor através da fermentação natural e também com comida de verdade. Tudo que você acompanha aqui no canal. Se você gosta desse conteúdo de fermentação, de iogurtes, picles, kombucha, não esquece de dar o seu like e segue a gente aqui também. Assim você vai receber todo o nosso conteúdo. Primeiro de tudo, vamos responder, o que é os iogurtes infinitos. Muita gente pode confundir ele com o kefir de leite, mas eles são como raças de uma mesma espécie de bicho. A gente pode falar que eles são um bicho, assim eles são reconhecidos, inclusive, como uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras que vivem em conjunto, ou seja, são seres microscópicos que em algum momento da natureza eles começaram a viver em simbiose, eles começaram a viver em comunidade e nunca mais se separaram. Por isso forma uma cultura que pode ser desde os iogurtes, o kefir, assim como é também com a kombucha, o kefir d'água e outras fermentações. A principal diferença está na origem deles, Cada um é de um lugar, principalmente o iogurtes tem vários iogurtes de origens dispersas, como o bulgáricos, o grego, o caspian, o esquiro, o fiumigiocco, tem muitos deles. E também o kefir de leite. Diferenças visuais e de sabor, o kefir tem um perfil um pouco mais ácido, ele é lá originário do Cáucaso e sempre foi considerado uma bebida. Os grãozinhos dele também são maiores, eles se formam um emaranhado assim dentro do leite e se multiplicam muito rápido. Mas ele é considerado uma bebida e tem um perfil um pouco mais ácido. Já os iogurtes, eles também têm esses grãozinhos, só que são muito pequenos. Então você não consegue ver eles a olho nu. Se você passar numa peneira, não fica os grãos. Por isso, para fazer o iogurte, a gente usa o próprio iogurte. Você não tem que peneirar ele para tirar os grãos e colocar em mais leite. A diferença está que você só precisa do iogurte, da bebida ali em si. E os iogurtes são considerados um alimento. Em geral, eles têm origem desde a Europa Oriental até os países nórdicos. As características deles se destacam em textura, um iogurte mais firme, como no caspian, no bulgáricos, no grego. Alguns mais viscosos, como o vili, ou alguns outros também que são um pouco mais ácidos, mas nenhum é tão ácido quanto o kefir. Outra grande diferença também que vocês podem perguntar é por que o iogurte do mercado não é considerado um iogurte infinito. No mercado a gente tem uma cepa ou duas, às vezes isoladas, não é esse conjunto de lactobacilos que a gente denomina de cultura, e a única função daquela cepa que está ali é colocar um pouco de textura e um pouco de acidez. Não necessariamente é uma fermentação completa. E ela não é infinita. Você pode até comprar uma vez no mercado, fazer algumas vezes repetindo, mas a tendência é que ela perca força ao longo do tempo, porque nenhuma cepa ela vive sozinha e isolada. É a mesma coisa que comparar um sachê de fermento de pão com um pão de fermentação natural. Ali no sachê você tem só uma cepa isolada, enquanto no fermento natural de pão você tem um conjunto de bactérias que vivem em harmonia. Por isso que são infinitos. Você continua fazendo infinitamente iogurte a partir dele. E quais os benefícios, então, de consumir essa belezinha? Bom, além de ser algo mais natural, com um conjunto de bactérias vivo, um alimento realmente com potencial probiótico, onde a fermentação ocorre de fato e tem uma boa redução da lactose, que, aliás, é o alimento dessas colônias, elas consomem lactose para produzir ácido lático, entre outros benefícios, e assim melhoram também a disponibilidade de nutrientes que tem no leite, quando não transformam novos nutrientes ou novos componentes. Dentre os benefícios mais citados está a regulação da nossa flora intestinal, da nossa microbiota, porque afinal aqui dentro a gente também tem um monte de bactérias e levedura, e quando a gente coloca outras que são vivas também no ambiente para dentro do nosso organismo, nós estamos enriquecendo essa flora, a gente está fortalecendo. Com isso melhora a nossa capacidade de absorver nutrientes, melhora nosso trato digestivo e a maioria das síndromes que você pode ter ligadas ao intestino, como síndrome do intestino preso, irritações a alguns tipos de alimentos. Costuma ser muito bem aceito até para o pessoal que é intolerante à lactose. Fora que é uma boa fonte de nutrientes, principalmente o cálcio, que ajuda a melhorar a nossa saúde óssea. E como ele melhora a nossa microbiota, também reforça o nosso sistema imune. Ou seja, é muito benefício que você tem no consumo desses iogurtes ou do kefir.
Mas vamos lá, ó, peraí, também não pode consumir um monte, não é porque o negócio te faz bem que você vai sair consumindo 1 litro de iogurte ou 1 quilo, ou vai consumir muito. A porção diária recomendada é como dos laticínios em geral, né? Não vai consumir mais do que um potinho de 200 gramas ou um copo de 300 ml, uma ou duas vezes no dia. Não precisa ficar se enchendo do negócio. O importante é que você tenha um consumo constante, que você consuma sempre. Por mais que seja aquele copinho, por mais que seja aquela medida baixa ali de 150, 200 gramas, que você consome com granola, que você faz para beber, né? O mais importante de tudo é o hábito, não o consumo exagerado e também não consumir de menos. Se você consumir uma vez na semana, não tem grande diferença. E aonde que eu compro então esses iogurtes, né? Como que eu consigo uma muda desses iogurtes? Muitas pessoas fazem a doação dessas culturas na internet, mas também você consegue comprar elas em sites especializados. Inclusive eu vou deixar 2 sites aqui que eu recomendo para os meus alunos e recomendo abertamente para todo mundo. Inclusive tem um cupomzinho de desconto para vocês também. Sempre que você compra essa muda, ela vai vir como se fosse um pozinho desidratado e é necessário fazer o processo de ativação. O processo de ativação é bem simples, você vai pegar a quantidade que vier no sachê que você receber, colocar em 200 ml de leite e vai deixar descansando de um dia para o outro, ao abrigo da luz, tampado com um paninho para poder respirar. E não fica mexendo muito. No dia seguinte, você descarta metade daquele iogurte que vai ter se formado e coloca mais 200 ml de leite. E espera até outro dia. Fazendo isso por 2 a 3 dias, você já vai ter feito a ativação dele e aí pode partir para o preparo de maneira geral. A rotina de cuidado dos iogurtes ou do kefir também é bem simples. O método chama backslooping. Não tem bem uma tradução direta. Seria a mesma coisa que dar uma volta atrás ou um giro para trás, uma coisa assim. Nada mais é do que você pegar uma parte do seu lote atual de iogurte e colocar em mais leite. Que assim ele fermenta e o ciclo se repete. Você coloca iogurte no leite, o leite vira iogurte, você pega um pouco desse iogurte, coloca mais leite e assim o ciclo se repete. O tempo de fermentação varia entre 24 e 48 horas, depende um pouco da temperatura ambiente. Quanto mais perto dos 30 a 40 graus, quanto mais calor tiver, fermenta mais rápido. E quanto mais frio tiver, ele demora mais, podendo chegar aí até as suas 48 horas. É normal, durante a fermentação, que ele talhe ou que ele separe um pouco do soro. Isso acontece pela acidificação, porque conforme fermenta, né, a cultura consome lactose e vai produzindo mais ácidos. Então, a acidificação faz separar as proteínas do soro do leite das proteínas do coágulo, que são da caseína. Porém, caso ele talhe, pode estar indicando ou muito starter, que é a quantidade de iogurte inicial, ou os grãos, do kefir no caso, ou uma temperatura muito alta. Então o grande lance está nesse controle de temperatura, né? E da quantidade de starter que você põe, da quantidade de iogurte que você vai pôr no lote novo. Em geral, no inverno você vai pôr um pouco mais de iogurte, no verão um pouco menos. Então procure começar o seu teste, por exemplo, com 50 gramas de iogurte por litro que você vai usar e veja como reage. Se ficar muito ralo, no próximo lote coloque um pouco mais, coloque 100 gramas. Se ele talhar muito, coloque um pouco menos. Esse controle ele é fundamental. Outra coisa também que pode dar muita mudança no iogurte é o leite. Já vou deixar bem claro que a fermentação dos iogurtes ou do kefir de leite só funciona com leite animal, pode ser de vaca, de cabra. Não funciona com leite vegetal. O leite vegetal não tem a lactose, que é o alimento dessas bactérias e leveduras, e ele não fermenta, ele não separa com essas culturas. Isso é outra fermentação que a gente faz. Tem também suas possibilidades, eu explico isso em outro vídeo. Mas é bom que você mantenha de preferência a mesma marca do leite, que você use sempre o leite integral. O leite desnatado ele não vai fermentar muito bem. Ele já passou por processo de fervura, por tirar essa gordura dele. Então falta alguns macronutrientes ali da nata também para a colônia. Geralmente fica um iogurte mais ralo. Pode usar o leite A2 sem problema nenhum, eles fermentam normal. E pode ser de caixinha ou de saquinho. O de caixinha eu ainda acho ele mais seguro que o de saquinho, né? A diferença para o de caixinha que o de saquinho está no processamento dele. O de caixinha ele passou por uma ultrapasteurização, então ele tem uma durabilidade maior mesmo fora da geladeira. O de saquinho ele foi só pasteurizado normal, então tem que ser resfriado o tempo todo.
a durabilidade dele é só de 7 dias e você tem que comprar de um lugar com muita confiança, porque ele tem que ser resfriado a cadeia toda, desde lá do laticínio ao caminhão até a hora que ele chegou e foi para a gôndola do supermercado. Então, na dúvida, não tem demérito nenhum usar o leite de caixinha. Eu uso sempre tive sucesso com os meus preparos usando leite de caixinha. Se for usar leite cru de fazenda, precisa ferver, porque o leite ele é um alimento vivo. Ele tem ali naturalmente culturas de lactobacilos que podem entrar em conflito com a cultura ou acabar adulterando ou até se perdendo em algum momento e dar errado a sua fermentação. Aí com o leite certo, fez a ativação, chegou, ele vai colocar 50 gramas, 80, 100 gramas de iogurte por leite, deixou fermentar um dia, pegou uma textura legal, ótimo. Você pode consumir ele direto, ele vai ter uma textura firme, bacana, ou você pode só bater ele no liquidificador e usar ele para beber. É possível também fazer o dessoramento para deixar ele mais cremoso, aí você pode fazer coalhada ou deixar o estilo do iogurte grego. Tem alguns vídeos que eu vou deixar marcado aqui também para vocês verem. E a durabilidade dele vai de 7 a 10 dias na geladeira tranquilamente. Lembra sempre de guardar, lembra sempre que você fizer um lote, tem que guardar uma amostra para fazer a sua fermentação. Você não precisa fermentar todo dia, dia após dia, mas fez 1 litro de iogurte, já separa um potinho ali com uma porção que vai ficar lá na geladeira, pode ficar também uma semana, mas tranquilamente uma semana. Essa que vai fazer outro iogurte até mais tempo, até uns 15, 20 dias pode ficar tranquilo, que na hora que acabou aquela leva de iogurte que você fez 1 litro de iogurte, consumiu ali 200 gramas, foi 5 dias na semana, guarda uma porção para você fazer de novo na outra semana. Assim você tem para sempre e ele realmente vai ser infinito. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma fermentação e você tem que pensar nos freios e contrapesos. A quantidade de starter que você põe, que pode ser os grãos, do caso do kefir, ou o próprio iogurte ali, do caso do iogurte. Quanto mais calor, mais rápido fermenta, mais fácil dele separar a fase. Então usa menos starter. Quanto mais frio, usa mais starter para ele fermentar mais rápido e não ficar tão ralo. Tem que entender um pouco essa relação, porque na fermentação não adianta passar uma medida fixa para vocês. Caso vocês queiram fazer as primeiras experiências com iogurte de mercado, também é possível, funciona, mas como eu disse, ele não vai durar para sempre. Em algum momento, na segunda, terceira, quarta fermentação, pode acontecer dele começar a desandar, ficar ralo, não ficar muito bacana. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, eu olho e respondo todos vocês. E também confere o nosso curso Iogurtes Infinitos e Kefir de Leite, onde eu te ensino detalhadamente toda a metodologia de cuidado dessas culturas, como você colocar isso na sua rotina de forma semanal, para economizar na compra do supermercado, de iogurte para beber ou para comer, fazer suas coalhadas, fazer manteiga fermentada, fazer as bolinhas de kefir no azeite, fazer queijo fresco com essas culturas e fazer também Yakult caseiro com o soro. Tudo isso é possível você fazer só a partir do leite, você não precisa pagar mais caro nesses outros itens na sua cesta. Você pode ter na sua casa um alimento com alto valor biológico, muito mais nutritivo, muito mais saudável, com pouco trabalho durante a semana. É sobre essa rotina e sobre esses preparos que você vai encontrar no curso Iogurtes Infinitos e Kefir de Leite, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Se você chegou nesse vídeo até o final, comenta aqui um iogurte por dia em nome da saúde. Assim eu vou saber que você viu ele todo. Muito obrigado, vejo vocês nos próximos vídeos.